Boa noite, pessoal! Vamos chegando. Boa noite, Thiago. Me dá um feedback aí se tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem, pra gente poder começar. Vou esperar um feedback aí de vocês. Que o assunto hoje, só para variar, é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre resumos. Aí, até o diretor entrou, o diretor vai me dizer se tá ok o áudio, o vídeo. Tá... Ai, obrigada, Iago. Então tá bom. Então vamos começar, então sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje na minha escala de importância, tá também naquele top. E aqui é aquela colcha de retalhos, né, que a gente está construindo semana a semana. Toda semana eu trago um assunto muito importante para poder fazer o teu estudo subir de nível, para que você realmente consiga estudar melhor e se livre de crenças antigas. E esse é, provavelmente, acho que o assunto mais polêmico de todos os que eu trato aqui nesse hall de assuntos que eu julgo muito importante para que o teu estudo realmente decole. Que é o tal do resumo, né, gente? Por quê? Porque desde que a gente é criança, a gente é muito ensinado a estudar com essa função do resumo, de escrever. Enfiaram na nossa cabeça em algum momento que a gente precisa escrever para aprender. E se você ainda tá nessa, eu te entendo, porque eu estive presa nisso durante muitos anos da minha vida. Então, assim, eu me livrei desse hábito de fazer resumos quando eu comecei a estudar para concurso e me falaram que não era um hábito bom. E aí eu me dei conta realmente que para quem estuda para concurso, é muito complicado fazer resumo, porque olha o volume de matéria que você tem. Mesmo quem tá aqui que é do plano de contingência, mesmo assim, o que acontece? O volume de matéria ainda assim é grande, mesmo eu tendo enxugado 2/3 do edital para você, ainda assim é um volume considerável de matéria. Então imagina você ter que resumir ainda tudo isso. Fica praticamente inviável estudar e a gente vai falar sobre isso. Então, esse, como todos os outros assuntos, foi escolhido com muito carinho. E eu gosto muito de trazer isso aqui, te mostrar por que não vale a pena fazer o resumo. E quando eu falo de resumo, gente, não é que não é para fazer resumo. Pelo amor de Deus, não é isso. A gente tem que fazer resumo porque o resumo, ele se torna, adivinha o quê? Um material de revisão. É isso mesmo. Ele vira um teu material de revisão. Então, você tem que resumir o teu material. É claro que sim. Mas existe a maneira correta e viável de fazer isso para que você torne o teu estudo sustentável, né? O que acontece? Quando a gente enfia na cabeça essa coisa que você tem que escrever para aprender, você cria um monstro. Porque imagina só, você tem um monte de matéria para estudar, você tem uma prova que tá chegando, enfim, e você fica escrevendo, tá. Aí você passou para um outro capítulo, passou uma semana, já tá em outro capítulo. Aí você precisa fazer uma revisão daquilo ali. Meu Deus, não me lembro nada, vou ter que escrever tudo de novo. Não consigo usar aquele resumo que eu já fiz. E aí, gente, vira um círculo sem fim. Dá pra entender? É um negócio muito sério. E aí, se vocês não imaginam quantas pessoas me mandam mensagem dizendo isso, Mirina, eu tenho a impressão que eu não consigo aprender se eu não escrever. E eu te entendo, porque eu já estive no teu lugar. Eu já tive. Mas não é verdade, tá? Porque se eu conseguir me libertar desse hábito, você também consegue. E eu te garanto que não traz prejuízo nenhum pra tua aprendizagem. Inclusive, eu já fui pesquisar sobre isso, né? Eu nunca encontrei um estudo robusto que justificasse escrever para aprender. Mas eu também nunca encontrei um estudo robusto que me dissesse que sem escrever você não aprende. Ou seja, gente, não tem sentido você ficar escrevendo sem parar. Até porque, assim, a maioria das pessoas que estão aqui comigo são dentistas. Vamos falar a verdade, gente. A nossa mão é uma joia. É o nosso instrumento de trabalho. Começa a escrever sem parar que você vai ver a lesão que você vai arrumar, né? A verdade é essa. Então, cuidado com esses resumos, tá? Porque o que acontece? O que eu vejo em quem faz muito resumo? Primeiro, que se leva muito tempo, assim, há muitos anos para você construir uma base ali de resumos que talvez te ajude um dia. Eu tenho alunos que montaram essa base? Eu tenho. E eles estão estudando há muitos anos. Então eu não quero que você que está começando agora caia nessa cilada. Ainda bem que eu fui resgatada a tempo, então eu me sinto na obrigação de vir aqui te ajudar com isso. Porque eu mesma fui resgatada a tempo de alguém que já tinha passado pelo que eu estava passando, dizer para mim, pare de escrever resumo porque você não vai sair do lugar. E é a mais pura verdade.
que acontece? Se você se enfia nessa coisa de escrever resumos, de ficar querendo copiar, que na verdade, gente, vamos falar a verdade, vira uma cópia do livro. É muito difícil quem sabe fazer um resumo realmente conciso daquilo que você está estudando. A verdade é que você acaba copiando, você acha que tudo aquilo ali é importante. Você acaba copiando o livro. E aquilo acaba ficando sem muita lógica. Porque o que eu via quando eu fazia resumo? Vou te explicar. Escrevia, fiz uns resumos gigantes, tá bom. Aí passava o tempo, sei lá, na faculdade eu fazia muito isso. Aí eu precisava revisar um assunto. Quando eu pegava aquele resumo, eu já não conseguia mais estudar por ele. Ou porque eu já tinha evoluído na matéria, eu já sabia mais do que estava ali. Ou porque não tinha ficado bom, era muita cópia do livro. Né? Eu não conseguia usar aquilo de uma maneira efetiva na minha vida. E quando eu comecei a estudar para concurso, que eu comecei a mexer com essa coisa de resumo, eu vi que eu estava ficando muito parada naquilo, meu estudo não evoluía, eu não conseguia passar para frente, porque você perde muito tempo. E é uma queixa que eu tenho de muitas pessoas aqui, Melina, eu perco muito tempo fazendo resumo. Perde mesmo, é uma perda de tempo. Então, há de se encontrar no meio disso, né, uma outra forma de você resumir o teu material, que sim, é importante, mas que não te tome esse tempo todo. Você não precisa perder esse tempo para fazer isso. Né? Eu não quero que você perca o teu tempo copiando o livro, para daqui a pouco você juntar uma pilha de papel que não te serve para grande coisa e que, né, não te serve ali, você não vai conseguir usar e acabou sendo um tempo perdido que você poderia ter evoluído na matéria. Vamos pensar aqui, né, especialmente a parte de conhecimentos gerais da Marinha e do Exército, que é o nosso foco aqui. Você tem uma base importante ali de conhecimentos que você precisa dominar para poder fazer a prova bem e responder essas questões com segurança, que é o que eu quero de você. Agora imagina se você fica preso no livro só de farmacologia, fazendo resumo. Você não vai sair nunca daquilo ali, nunca você vai vencer essa matéria até a prova, gente. É só fazer as contas. Então, tem que se treinar de outra maneira. As coisas que eu falo aqui, você sabe, eu não imponho nada. Mas é uma sugestão fortíssima, né, gente? Eu já passei pelo que você tá passando, eu já fui também presa no resumo. Hoje não sou mais, fui liberta disso, graças a Deus. E não estudo mais com resumo, porque não vejo mais necessidade. Isso não impactou em nada na minha aprendizagem e não vai impactar na tua também. Então, o que eu quero de você é que você realmente abra os olhos e coloque em prática as coisas que eu tô te falando aqui. Dê uma chance para isso. Tira da cabeça essa coisa de que você só aprende escrevendo. Isso não é verdade, gente. A gente pode ter uma ilusão de que tá aprendendo. Você sabe por quê? Porque quando a gente está copiando, de alguma maneira você tem que estar com uma atenção maior naquilo que você está copiando, correto? Entende? Não é verdade? Começa a fazer a leitura que eu falei na última aula. Na nosso último encontro de mentoria ao vivo, eu falei sobre isso. Eu falei sobre a importância da leitura feita com responsabilidade, puxando para você aquele conhecimento, aquela responsabilidade do entendimento daquele capítulo. É tua responsabilidade. Então, quando você lê com atenção, você vê que facilmente você substitui essa questão da escrita. A gente ainda vai ter um encontro, não é o próximo ainda, que eu vou falar sobre mapas mentais, que ajuda demais a satisfazer essa questão da escrita, sabe? De quem precisa ter uma coisa. Eu mesma gosto, quando eu tô estudando, eu gosto sim de fazer as minhas anotações ali, às vezes de resumir um conceito que eu acho que tá muito complexo no livro, mas tem a maneira certa de fazer isso e eu já vou chegar lá. Então eu espero que hoje, quando a gente termine essa aula, eu tenha plantado essa sementinha em você para que você desista dessa ideia de que eu só aprendo escrevendo, eu preciso escrever, senão eu tenho a impressão que eu não aprendo, que eu não me lembro. Isso não é verdade. Então eu espero que eu plante essa sementinha em você. Dito isso, então assim, já que você vai dar uma chance aí para largar resumo, aquela pilha de papel que fica na tua mesa, que você já não se encontra mais, aqueles resumos que daqui a um tempo você pega e você não vê utilidade nenhuma nele por diversas razões, você vai me perguntar, Melina, como é que eu vou fazer o resumo então? Se eu preciso resumir, me ensina a resumir. E é pra isso que eu tô aqui, né, gente? Já falei desse outro jeito que não é pra fazer. Eu já quis começar aqui te mostrando por que não vale a pena ficar escrevendo e copiando o livro, que é uma perda de tempo. E agora eu vou te ensinar uma maneira muito tranquila, porque você sabe que aqui comigo sempre é essa conversa direta, franca. Eu não cubro nada de açúcar, eu te falo as verdades que tem que falar, né? Eu poderia ter um perfil muito maior, com muito mais seguidores, mas eu não vou com a manada, eu vou no lado oposto, né? Eu falo as coisas que nem sempre você quer ouvir, mas que eu sei que você precisa ouvir porque são importantes para a tua aprovação. Então, uma delas é isso. Pare de escrever, porque você fica escrevendo e copiando o livro, isso vai
atrasar a tua chegada até a aprovação. Não tô dizendo que não vai te fazer chegar, pode até te fazer chegar, mas vai te atrasar muito, porque você vai perder muito tempo, você não evolui na matéria, você fica patinando. Isso, gente, gera um gatilho para frustração muito grande. Porque imagina só você começar a estudar e você vê que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses de estudo e você tá meio naquela mesma coisa ali, você não tá indo muito adiante. Porque, claro, né, você tá escrevendo, você tá perdendo mais tempo para estudar um conteúdo X do que você levaria. E aí você vê, puxa, isso aqui não é pra mim, eu vou levar muito tempo para vencer tudo, eu não quero mais estudar para concurso, porque não é pra mim. Então gera muito esse gatilho de frustração e muitas pessoas ficam pelo caminho por conta disso. Eu imagino que se nunca tivessem dito pra mim isso, que não era pra ficar escrevendo, eu te juro, das duas uma. Ou eu estaria tentando até hoje passar no concurso, na verdade não estaria, né, porque eu não tenho mais idade pra isso, mas eu teria tentado até o final. Ou então eu teria desistido muito rápido. Eu imagino que teria sido a segunda opção. Eu acho que eu ia desistir, porque eu tenho uma tendência de desistir das coisas que eu não vejo evolução. E não tô falando que eu sou imediatista, não é nada disso, mas é muito bom quando você se liberta desse hábito de escrever e você vê o teu estudo subir de nível, porque quanto mais o teu estudo sobe de nível, você vê que a matéria tá andando e você tá respondendo questões, você tá acertando as questões, você tá melhorando a cada dia, isso te dá um gás para estudar mais, é uma coisa que se retroalimenta, né? Ao contrário de que quando você fica escrevendo, perdendo tempo, não vê o teu estudo evoluir, você acaba desistindo, né? Então, dito isso, vamos lá. Qual é a melhor maneira de você resumir o teu material? É com o teu próprio material. Melina, como assim? Meu Deus, a primeira vez que eu falei isso aqui foi uma loucura. As pessoas, meu Deus, mas como? Gente, você vai usar o teu livro. Eu não vivo falando aqui para estudar pelo livro. Com o teu livro você vai estudar, você vai resumir e você vai revisar. Olha que coisa do outro mundo, gente. Você vai usar o teu próprio material. Eu falei só sobre isso numa aula que eu dei lá na comunidade do Anderson esses dias atrás. Eu falei, sei lá, 50 minutos só sobre isso. Então, usar o teu próprio material para resumir. Não vejo maneira melhor. Por quê? Porque você vai fazer a leitura daquele capítulo, né? Você vai entender aquele capítulo. E a partir da segunda leitura, não faça isso na primeira, tá? A gente não tenta resumir um capítulo na primeira leitura, porque tudo para você ele vai parecer importante. Você nem entendeu ainda qual é a estrutura daquele capítulo. Você não entendeu muita coisa do que tá ali ainda. Então, é importante fazer essa primeira leitura e na segunda leitura você vai dar uma grifada ali no que você acha importante. Lembrando que quando você usa isso no teu livro, seja ele físico, seja ele digital, e eu já vou falar sobre isso, você vai construindo essa revisão. Então vamos dizer assim que esses grifos que você vai fazer no teu livro, eles são dinâmicos, eles não precisam ser estáticos. Por quê? Porque você também evolui no estudo. Quando você lê um capítulo pela segunda vez, você já tem um outro entendimento do que você teve na primeira. Você já vai saber ali mais ou menos o que é mais importante. Conforme você for evoluindo na matéria, conforme você for resolvendo questões, você vai entender que tem partes daquele capítulo que são mais importantes ou menos importantes. Como você julgava muito importante, não era tanto, não é muito cobrado. Tem uma outra parte que é mais cobrada. Então, esses grifos, eles são dinâmicos, tá? Eles podem ir mudando, sendo complementados com o texto. Se você quiser escrever alguma coisa ali, que nem eu falei que eu gosto de fazer no próprio livro ou no próprio PDF, tá tudo certo. Eles são dinâmicos, é pra ser dinâmico mesmo, porque você também vai evoluir na matéria. O estudo é dinâmico, gente. O estudo é dinâmico. Então você pode escrever ali, você pode complementar com notas. Às vezes você vai ler alguma coisa daquele assunto num outro lugar e você quer complementar ali, não tem problema, deve fazer isso. Então o teu material, o teu livro, ele tem que ser complementado, ele tem que ser estudado, ele tem que ser resumido. E por que é tão importante resumir, né? Porque eu falei que ele vira, nossa, olha que incrível, um material de revisão. E é justamente isso. Vamos supor que você foi responder uma questão e você ficou com dúvida ali, mas você sabe que você já leu aquele capítulo. Você vai voltar naquele capítulo e você vai ver os highlights dele ali que você sublinhou. Imagina um livro tipo, sei lá, um capítulo do Linde, de 100 páginas. E que se você juntar tudo que você resumiu, dá 5 páginas. Olha que incrível. Então é importante você ter essa questão do grifo para você saber mais ou menos ali o que você já achou mais importante naquele capítulo. Além disso, essa leitura feita direto no livro, esse resumo, essa questão de fazer a revisão pelo livro, ela também traz uma questão de memória fotográfica. Eu já falei disso no nosso último encontro também. Gente, a prova de exército, a prova de marinha, elas são Ctrl+C, Ctrl+V do livro. É impressionante. A questão, você vai lá, ela tá certinho lá no livro. É aquilo lá. Então, quando você estuda pelo livro, por isso que eu
bato muito nessa tecla. Seria muito mais fácil para mim montar uma apostila e vender para vocês, mas eu não acredito nisso, porque isso não funciona. Então eu falo, estude pelo livro original da bibliografia, que a gente tem essa chance de fazer isso na Marinha e no Exército, é porque realmente funciona, é porque é Ctrl+C, Ctrl+V. Então quanto mais em contato você tá com aquele livro, melhor. Isso gera uma memória fotográfica. Vocês vão ver que com a evolução do estudo, deve ter acontecido com um monte de gente aí já, de você estar respondendo uma questão e você bater o olho e falar, nossa, eu me lembro até onde estava isso aqui no livro. Estava na página tal, especialmente quando é na nossa especialidade. Isso é mais comum de acontecer na nossa especialidade. Ah, isso aqui estava naquela página assim, tinha uma figura assim, assim, naquele canto, porque gera realmente essa coisa da memória fotográfica, tá? Não tem que ser nenhum gênio, nada disso. É a questão de você estar em contato com o livro. Então, pode grifar. Ai, menina, tem que grifar colorido, tem camadas. Se você jogar no Google, gente, tem técnica para tudo nessa vida, né? E tem, inclusive, técnicas de marcação. Eu vou confessar para vocês que eu tenho até preguiça só de pensar em técnicas, de aprender técnicas de marcação de livro. Gente, não. Aqui comigo tudo é muito simples, né? Eu descomplico o estudo. Então, o máximo que eu posso descomplicar para você, eu descomplico. Eu não gosto de coisa difícil. A técnica dentro da técnica. Não, estudar já é difícil o suficiente. Por que a gente vai complicar mais? Então, assim, ó, se for no teu livro físico, qualquer lápis, qualquer caneta, qualquer marca-texto, qualquer cor, qualquer um. No PDF, gente, é a mesma coisa. Hoje eu dei risada que eu recebi uma caixinha de pergunta que a pessoa me comentava que tem dificuldade de usar esses grifos no editor de texto, né? Onde a gente faz a leitura de PDF. Gente, pelo amor de Deus. Claro que eu sei que no livro físico é mais fácil, é óbvio. Mas assim, os leitores de PDF que a gente tem hoje, gente, não tem mistério de usar. Olha, eu uso um tablet, que é simplérrimo de usar, mas no computador também é muito fácil. Eu já uso esse recurso, gente, desde 2013. Faz 10 anos que eu uso esse recurso. No tempo que nem os editores de PDF, leitores eram péssimos, não tinham grandes recursos. E naquela época, eu já contei isso aqui, eu não tinha quase nada de livro, não tinha nada disponível na internet naquela época. Então eu ia muito em biblioteca e eu fazia foto com o próprio celular mesmo de algumas páginas que eu ia precisar. E aí eu juntava aquilo num arquivo muito tosco no meu computador para poder estudar. E eu colocava aquilo num leitor também, transformava aquilo em PDF, colocava num leitor e eu ia grifando aquilo, gente. Era um horror. Você imagina uma foto tirada com o celular de 2013, já era ruim. Aí imagina estudar aquilo pelo computador e grifar ainda. Mas ok, era o que eu tinha, eu me virava. Hoje, não vamos nem comparar a tecnologia que tem, né, gente? Assim, é muito simples de estudar. Se você tem um tablet, melhor ainda. Inclusive, eu até recomendo, sabe? Que é um investimento interessante para quem tá se preparando para concurso. Se estivesse me preparando hoje, eu investiria num tablet, porque é uma facilidade, porque é como se você tivesse o livro físico na mão, né? Especialmente os que tem a canetinha, é muito bom. Não precisa ser o iPad mais chique. O meu tablet nem é o mais top da Samsung, mas ele me serve muito bem nesse sentido, porque eu gosto da praticidade dele. Tanto para escrever, quanto para ler um PDF, grifar um PDF, é muito bom. Então, se você está estudando aí, pense nesse investimento. Não é obrigatório, óbvio que não. Não vai transformar o teu estudo numa outra coisa, assim, ó. O caminho a gente faz caminhando, né, gente? Mas se você puder adquirir um, eu recomendo. Eu gostei muito do tablet. Eu confesso que quando eu comprei, eu não levei muita fé. Eu achei que eu não fosse usar muito. Pensei, acho que não vai me servir muito. Me serve demais. É excelente ter um. Inclusive para os meus estudos, do meu interesse hoje em dia, que eu sempre falo aqui, que eu estudo todos os dias. Eu tenho rotina de estudo meio como se fosse concurseira. Só que hoje eu estudo os assuntos do meu interesse, mas todos eles de forma sistemática e da mesma forma que eu prego aqui para vocês. Então eu também faço resumo, eu também faço revisão, eu também faço leitura de capítulos de assuntos que são do meu interesse. Então eu sou uma pessoa que vive a minha própria filosofia. Então tudo que eu te falo aqui, além de ter trazido comigo desde o tempo que eu me preparava, são coisas que eu carrego comigo até hoje, que realmente são tão importantes e que vieram para ficar na minha vida que eu preciso passar para frente. Porque realmente elas funcionam. É uma maneira prática, uma maneira simples de estudar. E o resumo, gente, não é diferente, tá? O resumo é isso aí mesmo. Vai resumir lá no teu livro, vai sublinhar as partes que você acha que tem que sublinhar, enfim. Lembrando de uma coisa muito importante. Eu já falei semana passada, vou repetir. Quando a gente tá fazendo o estudo da parte de conhecimentos gerais, que é o nosso foco aqui do plano de contingência, lembra que o nível de detalhe e de exigência daquele capítulo, ele vai ser sempre menor na parte de conhecimentos gerais do que na tua especialidade. Isso é importante lembrar. Porque senão você fica desesperado querendo saber tudo daquele capítulo. Vamos pensar que você pegou um capítulo de prótese, tá?
lá do mesomo, e você quer saber tudo daquele capítulo, não, calma, se você não é protesista, a pergunta que vai cair dali, você tem que saber uma base, né, sólida ali de conhecimentos para saber responder aquilo, mas você não tem que saber os pormenores, né? Deu para entender o que eu quero dizer, né? Então, vai com calma, tá? Vai olhar aquele capítulo, vai sublinhar, mas lembra que nos capítulos de conhecimento geral, o nível de conhecimento exigido não é o mesmo do que na tua especialidade. Tua especialidade, sim, você vai a fundo naquele capítulo, você vai certeiro, vai estudar a fundo mesmo, é nota de rodapé, você vai a fundo naquilo ali. Agora, o conhecimento geral dá pra pegar leve ali, segue exatamente como tá no plano, inclusive tem vários livros e vários capítulos que eu tinha, bom, nas aulas, nas aulas inaugurais eu sempre aviso quais são as partes do capítulo que você precisa prestar mais atenção, que tem mais recorrência de cobrança, tudo isso aí. Então, leve isso aí que eu tô te falando, tá? Vai com calma, não precisa querer saber todos os pormenores de um capítulo que não é da tua especialidade. Deixa eu ver aqui que eu tinha feito algumas anotações, ver se eu falei tudo pra vocês. Então, gente, é isso aí, é transformar o teu material de estudo no teu próprio material de resumo, de revisão e de estudo. Aí ele vai te servir pra tudo, um material vai te servir pra tudo, olha que coisa maravilhosa. E a gente ainda vai falar dos mapas mentais, mas eu já vou adiantar uma coisinha aqui, vou dar um spoiler dos mapas mentais, vai. Eu falei que ele satisfaz essa necessidade de escrever, né? Claro, de uma maneira muito mais sucinta, é um treino, inclusive, porque você vai fazer isso com meia folha ali e tal, só colocando tópicos importantes para que sirva como se fosse uma ficha para que você, vamos supor, eu quero me lembrar agora do assunto cerâmicas odontológicas. Você vai ter uma ficha lá, que vai ser um mapa mental, que vai ter os pontos para que você consiga puxar pela memória e lembrar daquele assunto. Então não é para ficar escrevendo, copiando nada disso. É só para satisfazer essa tua vontade mesmo de escrever um pouco e ter essa ficha que é legal. Realmente para você relembrar ali, puxar pela memória o que é importante dentro daquele capítulo. Funciona muito para nossa especialidade também, então pode fazer para a especialidade também. Mas o spoiler que eu queria dar é o seguinte, gente, se a gente olha na internet, hoje em dia tem todo mundo vendendo tudo, a verdade é essa, vendendo tudo, absolutamente tudo. Inclusive mapas mentais, eu já vi muita gente vendendo mapas mentais. E é uma coisa que nunca me fez sentido desde a primeira vez que eu vi, porque eu pensei assim, gente, que sentido tem você comprar um mapa mental que foi feito por uma outra pessoa? Para pra pensar. É que às vezes quem tá nessa correria do estudo e que quer ser aprovado e que quer pra ontem, você sai comprando tudo que você vê na tua frente sem o menor critério. Então assim, tenha respeito do teu dinheiro, né? Mapa mental, gente, é uma coisa muito pessoal, tem que ser, ela é parte da construção do teu conhecimento, do teu aprendizado. Então, que sentido tem você comprar um mapa mental que foi feito por uma outra pessoa, que foi pensado por uma outra pessoa e que foi construído dentro do raciocínio de uma outra pessoa? O meu raciocínio para aprender um assunto não funciona da mesma maneira que o teu, necessariamente. Entendeu? Então, que sentido faz você comprar um mapa mental que foi feito por outra pessoa? Nunca me entrou na cabeça isso. Então, vocês nunca vão me ver aqui vender um mapa mental. Eu poderia vender 1000 mapas mentais para vocês. Tem algum sentido? Eu não acredito nisso, gente. Mapa mental tem que ser construído por você. Ah, você vai fazer o teu mapa mental, vai. Depois que você estudou aquela matéria, que você assentou aquele assunto na cabeça, você vai então ele construir. Ah, o que eu aprendi desse assunto? Isso aqui eu preciso me lembrar, assim. Para que quando você pega aquilo ali, você mesmo lembre daquele teu esquema que você montou e consiga puxar pela memória como os pormenores daquele assunto. Essa é a ideia do mapa mental, tá? Bom, então eu falei das técnicas não, falei que eu tenho preguiça de técnica de marcar livro, é pra você marcar do jeito que você achar melhor, se tiver um lápis, uma caneta, um marca-texto, o que você quiser, tá? Mas não perca tempo querendo copiar livro, gente, porque não vai funcionar, você vai gastar um tempo precioso da tua preparação. Vamos lembrar que tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, vale muito mais do que dinheiro. E quando eu conto a minha história aqui, que eu levei 2 anos para ser aprovada, eu quero que você seja aprovado mais rápido ainda, porque eu não tinha uma Melina me falando as coisas que eu tô falando aqui pra você. Então, a ideia é que você passe mais rápido do que eu, tá? Então, não perde o teu tempo. É um dos meus grandes conselhos, não perca o teu tempo escrevendo resumo, tá? Porque não vai te levar a lugar algum, vai só te fazer realmente perder muito tempo, tá? Porque imagina só, daí você volta naquele assunto, ai não, eu tenho que escrever outra vez, e outra vez, e outra vez. E é um ciclo que não acaba nunca, né, gente?
Então, eu espero que hoje realmente eu tenha plantado essa sementinha na cabeça de vocês. Ó, já faz 25 minutos que a gente tá aqui. Eu não gosto de tomar o tempo de ninguém. Os nossos encontros de mentoria, eles são realmente sucintos, porque é pra dar minha mensagem aqui, passar minha mensagem. Vocês têm o meu contato, têm o meu DM. Mandem as dúvidas que vocês tiverem. E semana que vem a gente vai conversar sobre revisões. Também é um assunto super polêmico. As pessoas têm muita dúvida de como fazer revisão. E eu também já vou dar um spoiler aqui. Gente, a revisão, ela não tem que ser um programa à parte do teu estudo. Eu vou contar uma história sobre isso. Porque quando eu tava quase sendo aprovada, eu conheci uma técnica de revisão que eu achei bem interessante, mas que você não é obrigado a usar. Mas a revisão, ela é uma coisa que tem que ser até meio intuitiva no nosso estudo. E eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Então, espero que eu já tenha plantado essa sementinha na sua cabeça para que você realmente se liberte da questão de ter que escrever para aprender. Isso não existe, você não precisa disso. Você não vai aprender menos porque não tá escrevendo, tá? Muito pelo contrário, na verdade você vai fazer o teu estudo decolar e evoluir e você vai conseguir estudar mais em menos tempo e vai ficar mais animado e vai estudar mais e a tua aprovação tá logo ali. Tá bom? Então, uma boa noite. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.